que essa é a última formação desse semestre. Desde o início de junho, do dia 2 de junho, estamos aí com formações continuadas para professores. Tivemos aí uma abertura muito boa, né, com um psicólogo tratando sobre essa pandemia, sobre como nós, professores, vocês falando aí da luta, ou seja, educação física, né? Cada um na sua área tem suas especificidades. E aí depois tivemos formações por área, né? Era uma necessidade dos professores ter uma formação na sua área. Geralmente as formações eram gerais, mas há assuntos específicos que só aquela disciplina, professores daquela disciplina, têm a necessidade de compartilhar experiência, de trocar experiências, né? De aprender mais. Então aí veio essa nova visão de fazer uma formação em rede. E aí hoje, né, o dia de hoje, 22 de junho, ficou aí a formação para os profissionais de educação física, né, à frente aí o professor Eric está, né, somos em três, Eric, eu, professora Ana Paula e Xanda Guedes, hoje não é o dia dela, mas vamos aí, não é? E aí, Eric, ele convidou, teve essa proposta, essa preocupação aí, dessa temática, e convidou aí o professor Marcelo, né? Ele vai fazer a apresentação aí do professor Marcelo. Eu, particularmente, sou de Araçoiaba, mas como eu trabalhei tantos anos fora, Eric falava, tu conhece Marcelo? Eu disse, não, nem de vista, né, professor Marcelo? Então, um prazer estar lhe conhecendo, mesmo que virtualmente aí, e as apresentações ficam para o professor Eric. Passa a bola, Eric. Pronto, pensando nisso aí, nessa formação, eu pensei em chamar alguém bastante Liga teu experiente, né? microfone, Eric. Tá desligado. Desculpa, tinha esquecido. Pensando nisso, eu pensei em chamar alguém que já tem bastante experiência na área e que eu conheço bastante, aí trabalhei com ele aí 4 anos. No final, eu trabalhei 3 anos junto, né? E um ano aí ficou por conta da corrida e foi separado, né? Foi meio complicado aí esse ano de 2020 e 2021. Daí eu chamei o professor Marcelo Rafael para estar dando essa formação aí para vocês. Pode iniciar aí, Marcelo. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, esse convite. É uma grande satisfação estar fazendo esse momento aqui com vocês. É, Na verdade, a gente vai fazer uma troca aqui, a gente vai discutir, vai ser uma conversa bem bacana sobre a educação física e principalmente sobre é, Araçoiaba, né, que eu costumo dizer que Araçoiaba, ela foi quem me formou professor, foi Araçoiaba, né? Além do meu estudo, da universidade, a prática, onde eu aprendi, onde eu coloquei a teoria na prática, foi em Araçoiaba. Eu sou eternamente grato a Araçoiaba por ter contribuído muito positivamente para que eu conseguisse chegar onde eu estou hoje, né? Claro que onde eu estou hoje é só um degrau que eu ainda busco bem mais, tá? Mas Araçoiaba foi onde deu aquele primeiro pontapé. Eu ainda lembro, 2019, 2019 não, 2009, foi quando eu ainda era segundo período, foi quando eu recebi um convite para trabalhar no Hildebrando, se eu não me engano. Então aí eu passei pelo Hildebrando em Araçoiaba, passei pelo Senador, passei pelo Amaro Soares, passei pelo Dom Pedro e passei pelo Genaro, passei por 5 escolas em Araçoiaba. Inclusive, eu não sei se Betânia lembra, a gente conseguiu construir, na época, a gente conseguiu construir um currículo, tá, de educação física. Se eu não me engano, esse currículo saiu em 2010, 2011, por aí. A gente construiu um currículo. Eu acredito que, não sei se Betânia tem, né? Mas a única pessoa que tem esse currículo impresso e guardadinho aqui, não sai por nada, sou eu. Tu tem, Beta, esse currículo? Tá desligado. Tá desligado ainda. Tenho ainda. Tem, né? Tenho, mas no Pronto. computador. Computador, né? Porque eu lembro que foi um trabalho, a gente criou tudo de acordo com a realidade de Araçoiaba, tudo, e foi muito, muito positivo. Inclusive, quem participou dessa construção foi eu, Betânia, Pedro e Tiago DJ, e Val. Val Denise tá na secretaria, Eric? Tá, né?
Pronto, eu acho que ela lembra também dessa construção. Então, assim, foi o primeiro pontapé. A educação física em Araçoiaba estava começando a ganhar formatos e as suas características próprias. E aí a gente conseguiu colocar no papel e deixar algo para a gente seguir, né? E, posteriormente, se Eric tiver um interesse, a gente pode compartilhar aí esse currículo de novo, se bem que os tempos mudaram, né? A gente evoluiu, a gente tem o currículo de Pernambuco, eu vou falar aqui sobre esse currículo hoje. E aí, gente, eu sempre falo, eu sou apaixonado por Araçoiaba. Eu sou apaixonado. Eu não tenho mais vínculo com Araçoiaba, devido à correria, né? Vocês sabem que eu trabalho no Estado, sou professor do Estado, sou professor de Vicência também. E devido à grande correria e outras coisas também, o ano de 2020 foi o ano que eu disse assim, eu vou, infelizmente, eu vou dar prioridade a algumas coisas. Aí a Araçoiaba saiu por conta da correria mesmo e por causa de outras questões também particulares, tá? Mas a Araçoiaba, eu tenho um carinho por Araçoiaba. Os alunos de Araçoiaba, eu sou grato a eles principalmente, porque foi a Araçoiaba que, como eu já disse, que me formou. E vocês sentem isso aí, vocês sentem. Então vocês têm tudo na mão, principalmente o pessoal de Araçoiaba, aí, os que moram em Araçoiaba, que conseguem ver a realidade de Araçoiaba. Então vocês têm tudo na mão para vocês seguir firme, desenvolvendo uma educação física crítica, que é uma linha de trabalho que eu carrego, tá? É uma educação física crítica. Acredito também que em outros momentos vocês podem chamar também outros professores daí de Araçoiaba também, que até Betânia pode conduzir, fazer essa mediação aqui desse trabalho, porque tem muita coisa para contar. Inclusive, Pedro também é uma pessoa que pode ser chamada posteriormente para dar uma formação para a gente, falar da vivência, o que foi feito, para a gente não continuar no mesmo nível, mas para evoluir, deixar essa educação física lá onde ela merece, que é no topo, tá, gente? Então, a cultura corporal do movimento de Araçoiaba é muito forte, tá? A população aí em Araçoiaba, tudo que a gente coloca relacionado à cultura corporal do movimento, bomba, não tem como dar errado, não. Eu passo, tem as academias, Diogo Ical, Pedro, com essa proposta aí de empreendimento da área de cultura corporal do movimento, Diogo trabalhando com futebol, trabalhando com funcional, Eric trabalhando com musculação. Então, assim, em Araçoiaba, eu costumo dizer que é muito difícil dar errado assuntos relacionados à cultura corporal do movimento, tá? Mas isso é só o início, tá, gente? Eu vou começar a compartilhar com vocês aqui agora. Vamos fazer aquele momento bem leve, bem descontraído, bem conversa. Nessa formação aqui, eu acredito que não dá para a gente trabalhar tudo. Eu fui bem específico aqui o que a gente vai trabalhar, bem específico relacionado ao tema, tá? E eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Vocês estão conseguindo visualizar aí direitinho? Como é que tá aí a situação? Manda aí, porque quando eu saio lá, quando eu compartilho aqui, eu não consigo visualizar. Dá para ver. Tá dando, né? Tá tudo Pronto, tudo perfeito. Então, gente, aí esse tema aí é um tema que, quando o Eric me convidou para fazer essa dinâmica aqui, essa mediação, primeiramente eu topei pelo fato de acompanhar a história da educação física desde o início, tá? De Araçoiaba. E estar presente nesse momento, eu acho que seria muito importante para que a gente continuasse mantendo a educação física, né, no topo, como eu falei, deixar a educação física, dar aquela importância que a educação física merece. E aí eu estou estudando para um mestrado, que depois até a gente conversa sobre isso, e aí eu tive que preparar essa apresentação, uma apresentação parecida com essa, né? E aí eu peguei já essa abordagem, já estava pronta,
e vou compartilhar com vocês essa temática aí agora, que é educação física, uma proposta de abordagem pedagógica. Como vocês sabem, aí já foi apresentado, eu sou o professor Marcelo Rafael, e vamos embora. O roteiro do nosso momento aqui hoje. Pessoal, se eu tiver muito rápido, vocês aí também vão controlando, tá? Vão controlando, porque eu não sei relacionado ao tempo, quanto tempo a gente tem, eu sei que vocês têm outras atividades aí também, mas qualquer coisa, vocês apertam no controle aí que eu piso no freio e a gente dá mais uma... Ou então eu acelero ou eu piso no freio, tá? Então o roteiro que a gente vai trabalhar aqui hoje, a gente vai passar por uma breve história da educação física, a gente vai entender um pouquinho sobre qual era a principal importância da educação, a principal discussão da época da educação física, até chegar nos dias de hoje, a educação física escolar, tá? A abordagem pedagógica da educação física, a gente vai falar as finalidades da educação física, quais são as finalidades, para que serve a educação física, o que é que a gente vai oferecer com as nossas aulas, o que é que os nossos clientes, que são os nossos alunos, eles vão poder levar para a vida deles com as nossas aulas. As habilidades para a vida, que são umas habilidades que a gente utiliza na educação física, que elas vão ser utilizadas também na vida dele. Então, a gente chama de habilidade para a vida. Posteriormente, iremos entender melhor essa questão aí. O professor da educação física deve auxiliar o aluno, deixei essa partezinha, deve auxiliar o aluno a quê? O que é que a gente vai auxiliar o nosso aluno? Vai preparar o nosso aluno para quê? Tá? Educação física na primeira fase do ensino fundamental. Aí eu não sei como é que está essa situação aqui, mas quando chegar na parte do ensino fundamental, a gente vai fazer uma conversa, que eu tenho uma crítica construtiva e uma crítica negativa relacionado como acontece a educação física no ensino fundamental 1, eu acredito que a grande maioria aqui também vai concordar comigo no que a gente vai falar aqui. Ensino fundamentais, anos finais, aqui particularmente, é a minha praia, é onde eu estou hoje trabalhando, é o meu campo de atuação, de pesquisa, é o ensino fundamental, anos finais, que eu acredito também que acho que a grande maioria dos professores aqui são professores do sexto ao nono, né? Os que estão aqui hoje, nesse momento. O feedback, a gente vai fazer um feedbackzinho aqui bem rápido, relacionado à educação física escolar em si. Proposta de como nós vamos elaborar a nossa avaliação em educação física, o que é que deve avaliar, princípios metodológicos, metodologia e estratégia, e os documentos que regem a educação física do estado de Pernambuco, né, que é o documento que é praticamente o nosso dicionário, onde, para onde eu vou, eu levo comigo alguns desses documentos que eu vou falar para vocês em seguida. Então, gente, quando a gente fala de história da educação física, eu recomendo para vocês, tá? Quem tiver o interesse de conhecer melhor um pouco da educação física escolar, um pouco da história, o que foi que a educação física ela passou até chegar nos dias de hoje, eu aconselho dar uma lida nesse livro aí. Isso aqui é uma capinha, tá? É a capa de um livro, que é de Lino Castellani Filho, tá? Ele é o principal idealizador, é o que, na verdade, tem várias pessoas que contam a história da educação física, né, escolar, mas a gente, enquanto professor, enquanto profissional, a gente precisa achar uma que se caracteriza mais com o seu perfil, com a sua forma, no que você acredita que ela tem mais fundamentação, tá? Então, a educação física, gente, segundo esse livro aí, ela é um grande quebra-cabeça. E toda a história da educação física escolar, ela tem uma história tendenciosa, ou seja, ela vai querer levar a gente para alguma linha de pensamento. E a minha linha de pensamento que eu costumo levar é essa que eu vou contar para vocês aqui agora, que eu acho que é a que tem mais fundamento, tá? Relacionado com as outras.
Então, a educação física, ela... Deixa eu só fazer o seguinte aqui com vocês, para a gente não ficar toda hora... Rapidinho, porque... Deixa eu voltar aqui. Eu ia voltar lá para vocês, para a gente conversar, mas no final a gente faz isso, tá? Porque, como eu estou fazendo pelo celular aqui, aí fica ruim. Mas aqui dá para a gente fazer direitinho. Então, vê só, voltando para a história da educação física. A educação física é importante a gente entender, nessa história, nesse processo todinho aí, que existiam o público que apoiava a educação física dentro da escola e tinha o público que era contra a educação física dentro da escola. Então, esses dois públicos, eles entravam em conflito a todo momento, tá? Tentando trazer benefício de um lado e benefício do outro lado para embasar as suas linhas de pensamento. Então, Rui Barbosa, na época, ele já trazia vários artigos científicos que hoje quando a gente vai estudar a importância da educação física escolar, já tem citações que Rui tinha feito desde quando a educação física ela não era não existia dentro da escola. Então ele já falava que a educação física, enquanto componente, era importante para desenvolver o trabalho da sociabilização, para desenvolver o trabalho da coletividade, além da promoção da saúde. E aí a educação física ela sempre passou por esse processo de repressão. Até hoje, aí eu peço para vocês aí me corrigir se eu estiver enganado, a gente sofre certo tipo de discriminação dentro da escola. Mas isso nós sofremos não é por causa dos dias atuais, não, é por causa da história. Então, quem foi o principal público que era contra a educação física escolar? Era a elite colonial. Tá? A elite colonial ela acreditava que a educação física ela se assemelhava muito ao trabalho escravo. Então, eles não queriam que seus filhos, na maioria das vezes, os donos de engenho, né? Eles não queriam que seus filhos eles praticassem uma atividade que faça uma menção ao trabalho escravo. E aí, tem citações, tem leis, né, de 1851 que ela já incluía a ginástica nos currículos escolares. Mas existia a lei, tá? Mas daqui que veio entrar mesmo no currículo, foi uma briga, foi um processo, foi muita luta, tá, gente? E a educação física, eu sempre falo o seguinte, a educação física, ela fez parte da criação da célula social do povo brasileiro. Ou seja, naquela fase lá onde estavam essas discussões, onde a educação física é importante, a educação física não é importante, a gente vivia uma era onde o povo brasileiro não sabia nem a forma correta, de viver. E aí, a gente sofria com doenças, era esgoto a céu aberto, e aí os idealizadores eles pensavam, não, peraí, mas se a gente está buscando fazer uma educação física voltada para uma promoção da saúde, para o trabalho militar, então como é que a gente vai desenvolver essa prática dentro da escola se a gente vive com esgoto a céu aberto? Era uma crise de doença aí, a malária, era a febre amarela. Então, não tinha condições da gente. Então, aí foi pensando. Então, a educação física, ela ajudou o brasileiro a viver de uma forma saudável, a viver de uma forma mais coerente com relação ao cuidar do corpo em forma de saúde. Então, a classe médica,
muita gente hoje, eu fico vendo, quando eu estava na universidade, lá, né, na faculdade, tudinho, então tem muito professor de educação física que tenta criar uma rivalidade, criar, não, porque isso aí os médicos, isso não é área do médico, não, isso é área do profissional da educação física, isso, tudo bem, isso é verdade, tem cada um na sua área, mas os médicos, naquela época, a classe médica, naquela época, foram os principais defensores da educação física escolar, assim como os professores das outras disciplinas. E a elite, eu tenho até um textozinho aqui de uma carta, né, de uma carta que a elite fizeram para os governantes na época lá, falando o seguinte: vê como é que eles pensavam a educação física. Querem que não se obriguem seus filhos a passeios longos, porque fadiga o sol, a chuva, a que porventura se exponham, fazem-lhe mal. Que não se exercitem na ginástica, que na época, até se tornar educação física, a gente sabe que a educação física era mais conhecida como ginástica. Porque fazem-lhe mal, ginástica fazem-lhe mal. Que não se exercitem na ginástica porque podem se machucar ou mesmo se ferir. Querem, enfim, que lhe poupem algumas dores e lágrimas. Então, só para vocês terem ideia, então hoje a gente vê que isso tudo fortalece, né? Fortalece. E eles lá naquela época não queriam colocar os seus filhos para desenvolver uma educação física, porque tinha esse pensamento aí por parte da elite, tá? Mas a história da educação física, se vocês quiserem, se Eric aí, a coordenação quiser uma formação, algo específico relacionado só à história da educação física, ou até mesmo se alguém tiver curiosidade, pessoal, manda para mim aí os slides relacionados à história da educação física, eu mando aqui também perfeitamente, que justamente essa apresentação que eu tenho relacionada à história da educação física é exatamente o resumo desse livro, né, de Lino Castellani. Aí eu posso mandar para vocês também, que aí é muito rica para a gente ter uma base. Eu acredito que no nosso primeiro dia de aula, primeiro não, né, porque no primeiro tem outras coisas mais importantes, mas no segundo dia de aula, eu acho que a história da educação física ela deve ser passada para os nossos alunos, independente da turma. Pode fazer uma aula aí do sexto até a modalidade EJA e fale sobre a história da educação física, porque isso vai ajudar a fazer com que ela seja mais valorizada, tá? E aí, né, entrando já nas abordagens pedagógicas da educação física, eu acho que vocês aí já conhecem, já leram. Quando a gente fala de abordagem, como a gente vai abordar o nosso aluno, de que forma a gente vai abordar o nosso aluno, qual vai ser a abordagem pedagógica que a gente vai utilizar nas nossas aulas para passar o nosso conteúdo da melhor forma para o nosso aluno. Então, eu coloquei aí no topo uma abordagem chamada de crítica superadora. Essa abordagem crítica superadora é uma abordagem a qual eu escolhi desde o início da minha formação, tá? Para eu me apegar a ela e desenvolver as minhas práticas. Essa abordagem crítica superadora é uma abordagem que ela se caracteriza muito com a educação física, e principalmente com a história da educação física, porque é uma abordagem voltada para o povo, tá entendendo? Ou seja, não é uma abordagem voltada para a elite, não, mas sem querer dividir, ela faz uma menção às injustiças, tá? Às injustiças sociais que acontecem na nossa população, que a gente mais do que nunca tá vendo aí muito pesado, rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre. E a educação física aqui de superadora é uma educação física nossa,
né, daqui de Pernambuco. Pernambuco é muito forte na educação física escolar, muito forte mesmo. A gente tem Marcelo Tavares, a gente tem Marcelo Souza Júnior, que são os principais idealizadores, construtores dessa abordagem. Essa questão aí também é questão de concurso, tá, gente? Cai em concurso, abordagem crítica superadora. Então, as abordagens desenvolvimentistas estão relacionadas mais ao movimento. Eu não vou passar aqui também ponto por ponto, porque isso não é o ponto mais forte da nossa aula, tá? Abordagem crítico-emancipatória, abordagem de educação física para a promoção da saúde, abordagem de educação física plural. Então, o que é que a gente deve fazer enquanto profissional, enquanto professor de educação física? O fato de eu seguir a minha linha de abordagem crítico-superadora, isso não quer dizer que eu trabalhe a abordagem desenvolvimentista, não. A abordagem desenvolvimentista, ela está relacionada ao movimento, principalmente do movimento relacionado a crianças entre 6 e 14 anos. Mas aí eu pergunto a vocês, então quer dizer, professor, que na abordagem crítica superadora eu também não vou trabalhar o movimento que aborda na abordagem desenvolvimentista? Não. Se você tiver é importante ler todas, ainda tem a construtivista aqui que eu não coloquei, que é a de João Batista Freire, também, que é através de jogos, através de dinâmicas, muito através de... Ele fortalece muito a questão dos jogos, mas eu não vou aprofundar em abordagem, porque a abordagem pedagógica da educação física é um conteúdo muito complexo, e aí também a gente necessitaria de um tempo só para a gente falar dessas abordagens aqui, que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas o que é importante que eu quero trazer é o quê? É que a gente precisa estudar um pouquinho dessas daí, colocar na nossa metodologia, para aí a gente ter mais facilidade para dominar o conteúdo. Mas isso não quer dizer, repetindo, eu trabalho na educação física de abordagem crítica superadora, mas isso não quer dizer que eu não trabalhe a abordagem educação física promoção da saúde, não. Tá? É pegar um pouquinho aí, encaixar. Eu tenho uma linha crítica superadora, porém, eu trabalho todas as outras abordagens. Tá? E aí a gente chega na finalidade da educação física. Qual a finalidade da nossa disciplina? Qual a finalidade da gente de a educação física ter passado por aquele processo todinho de história, de sai do currículo, entra no currículo, sai do currículo, entra do currículo, pode entrar agora a educação física. Porém, meninas não podem participar, que foi o que a gente sofreu também na história, né, da educação física. Depois de tudo, depois da educação física ser liberada, aí teve mais outra manifesto dizendo que as meninas não é uma prática para meninas, é uma prática para homens. E aí a gente vê o quanto a gente é arcaico, né, com relação a isso, que até hoje, a gente, lá em Vicência mesmo, a gente está colocando o projeto da Inter lá, e a gente fez um cadastro com os alunos, e muitas alunas queriam participar, e quando eu fui lá agora, voltando, fazendo uma busca ativa, teve muitas meninas que desistiram. Por quê? Porque os pais não deixaram, não concordaram com ela jogar futebol, tá? Então a gente ainda tem muita coisa. Até hoje. Exatamente. A gente sofre esse preconceito até pelas meninas mesmo, né? Quando a gente vai fazer um cadastro de alguma prática, a gente vê o preconceito entre elas mesmas, mas a gente também observa que já vem de uma cultura familiar, né? Já vem da família em casa. Isso é importante entender esses dois lados, né? Mas é difícil. É muito difícil, e o que eu fico muito feliz, eu particularmente, eu estou seguindo uma linha aí, estou estudando, estou fazendo um curso aí da CBF de futebol, tudinho, e tem uma linha que eu tô querendo me especializar justamente em futebol feminino. E por quê? Porque eu sinto que é muito desigual, gente, é absurdo isso, não existe. Quanto mais professora a gente tiver, treinadora,
Meninas, é muito, meu Deus, é surreal essa diferença no qual é tratado aí essa questão, né? É difícil, mas eu acredito que a gente evoluiu. Evoluiu pouco, mas evoluiu, tá? E aí a gente chega, voltando para a finalidade, a concepção da educação física em seus objetivos na escola devem ser repensados, com a correspondente transformação de sua prática pedagógica. Ou seja, a gente precisa repensar a nossa prática, a nossa educação física. Como eu falei, o que é a educação física? Ela vai contribuir. A educação física, gente, olha, quando a gente chegar em avaliação, a gente vai falar de algumas provas, mas eu sou revoltado com algumas coisas, viu? Com relação à educação física, mas quando chegar posteriormente eu vou falar. A educação física... Oi? Evandresa, tem alguma Minha, ami... previsão? Você vai ter o Inter de Milão? Minha amiga Eva, referência. Vai ter sim, vai ter ainda. Com A Inter vai certeza, voltar. estou aqui para ajudar. Isso Ok, é Marcelo. muito Os alunos me importante. Eva, perguntam muito, né? é, Ok. mas Ok. aí é importante Eva fazer essa pergunta aí. Eu até fiquei feliz, eu não tinha visto eu não tinha visto que Eva estava presente. Me Eu estou ajudava presente, muito. Foi, não então. é, Aí, Eva? como eu não estou aqui, não estou conseguindo ver quem está agora, porque eu estou apresentando aqui o material, aí eu não consigo visualizar, mas a gente conseguia fazer um trabalho, eu achava muito... Pessoal, além de tudo, além da gente ser... eu disse a você que sou apaixonado por Araçoiaba, sou Uhum. também apaixonado pela educação física, mas eu sou apaixonado também por profissionais que levam a educação a sério. E eu sei que Araçoiaba tem profissionais que muitos, e tem muitos, por isso que hoje eu carrego essa paixão assim pela educação, porque eu peguei de Araçoiaba. E os alunos, e quando eu via lá, a Eva me chamava, a gente ia lá tentar fazer essa porque os alunos Parceria, né? fazer essa parceria, os alunos da Inter, eles têm muito medo, né, de sair. Mas assim, eu não vou entrar nisso agora não. Depois a gente conversa sobre a Inter. Vamos voltar aqui, porque senão é muita coisa, a gente não vai terminar no tempo não. Quero que me dê 1 hora só. Já vai em 30 minutos, ainda falta muito. E aí vamos lá. Tá ok, vamos. Certo. E aí, vê só, introduzir e integrar o aluno na cultura corporal do movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando para usufruir do jogo, do esporte, das atividades rítmicas e da dança, da ginástica e práticas de aptidão física em benefício da qualidade de vida. Então a gente precisa formar cidadão crítico relacionado. Hoje em dia, pessoal, tudo... Olha, eu sempre falo, a gente deitou para dormir, acordou, deitou, a gente, na educação física, a gente estuda a qualidade do sono. A gente sabe a importância, deve ser trabalhado também dentro da escola. A gente acordou, se levantou, vai andar para sair da cama para ir para a cozinha, a gente está fazendo educação física. A gente está trabalhando a questão muscular, está trabalhando educação física, tá? Então, assim, tudo é educação física. Então, não tem como a gente, enquanto professor de educação física, a gente precisa fazer com que o nosso aluno ele possa produzir essa educação física consciente. Não adianta a gente estar só, eu vou para ali, vou fazer um joguinho aqui e... Não, tem um objetivo, apesar que a gente sabe das dificuldades, que a gente vai conversar também, Eric, relacionada aos materiais. Educação física, olha, toda escola, ela precisa se planejar para ter um kitzinho, um kit mínimo que o professor de educação física ele precisa para desenvolver uma educação física mínima de qualidade. Tá? Então tem um kitzinho que é prioridade dentro da escola, que eu acho que toda gestão ela tem que fazer uma forcinha para, junto com o professor de educação física, comprar, tá? E dar conta para atender, porque assim, com uma bola só e uma quadra, a gente faz milagre, mas também não consegue fazer muito não. A gente segue, mas para o negócio ficar melhor,
A gente precisa de material. Material vai dar mais dinâmica, a gente vai conseguir colocar mais problemas para o aluno fazer aquela resolução de problemas mais profunda. Então, assim, é necessário material. E o material que eu falo, gente, é completo, viu? É completo, tá? É texto disponível para o professor quando quiser fazer um trabalho, ter para ele chegar lá e imprimir, ó, vou trabalhar aqui essa. Hoje em dia a gente, pelo menos assim, eu falo pela minha realidade, a gente tem dificuldade até de ter uma xerox para trabalhar dentro de sala de aula. A gente acompanha aí um grande, estamos acompanhando, né, um grande corte aí no Fundeb, da educação, que só Jesus na causa, mas vai dar certo, tá? E aí, com relação a essa questão de material, é importante fazer reflexão. Professor, peça. A gestão pediu uma lista de material. Faça 2 listas. Faça uma lista completa de tudo que você precisa e faça outra. Diz assim, se você não conseguir trazer essa lista para mim, traga pelo menos essa. 10 bolas dentro de leite, umas 3 bolinhas, 2 bolas de futsal no mínimo, 3 bolas de basquete, 2 bolas de basquete, 3 bolas de vôlei, no mínimo, isso no mínimo, viu? No mínimo. Tá? Mas a realidade a gente sabe como é que é, né? Mas para a gente conseguir atingir o que a gente quer, que é um padrão de qualidade da educação física, a gente precisa de material. Tá? Para isso, não basta aprender habilidades motoras e desenvolver a capacidade física. Aprendizagem esta necessária, mas não suficiente. Então, gente, acabou aquela fase da educação física, tá preocupado só em desenvolver as habilidades e as capacidades físicas. Então, é importante isso, como eu trouxe para vocês aí nesse último tópico aí, ó. Elas são importantes, sim, mas elas não são suficientes. A gente precisa formar os nossos alunos integralmente. Não adianta só ele estar bem na habilidade, estar bem na capacidade física, se o cognitivo dele não funciona, se a interação social dele também não funciona, se o trabalho coletivo dele não funciona. Então, a educação física, a finalidade da educação física básica, são essas aí que eu trouxe para vocês. E aí a gente entra nas habilidades para a vida, que Eric, até, eu acho que isso aí tem na base curricular comum, que a gente vai falar mais na frente, que é onde a gente se baseia, né? É um documento que foi construído recentemente, mas ela está mais preocupada em informar não só para aqueles problemas advindos de dentro da escola, mas se onde a gente prepara o aluno é para fora da escola. Se a gente não conseguir preparar ele para fora da escola, a gente está só... não está fazendo muita coisa na vida desses meninos, não. É importante que a gente marque a vida dos nossos alunos, tá? E aí, vocês estão conseguindo visualizar aí? Ou tá pequeno? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto. E aí, gente, se os alunos aprendem os fundamentos técnicos e táticos de um esporte coletivo, precisa também aprender a organizar socialmente para praticá-lo. Então, assim, eu sempre vou prezar, que é também uma característica de uma abordagem crítico-superadora, tá? Que é a questão social, tá? A forma como os alunos eles estão interagindo entre eles. Isso eu coloco como uma avaliação, um ponto de avaliação das minhas aulas, do meu método de trabalho. Não adianta só, um exemplo, eu estou aqui, a gente vai desenvolver um jogo, Barra Bandeira. Barra Bandeira é rico. E aí, eu estou aqui, equipe A e equipe B. Mas só que dentro da equipe A, eu preciso, e eu faço isso nas minhas aulas. Eu pego minhas equipes, equipe A, vamos juntar aqui, e equipe B, junta, discute tática. Vocês aqui, vou dar 5 minutos aqui para vocês discutir tática. Mas quando eu pergunto, aí a gente já entra no assunto. O que é tática?
Aí ele já fica se perguntando o que é tática, 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 tática. Então, assim, tática, eu acredito aqui que todos vocês têm um pensamento formado relacionado do que é tática, mas para mim, tática, ela é a forma de como a gente vai gerir, como os alunos vão gerir o espaço de jogo, tá? Como é que eles vão gerenciar o espaço, o campo de jogo. Então, assim, dentro do esporte, dentro de um jogo, socialmente, eles precisam discutir, eles precisam socializar. Aí o que é que vai acontecer nessa hora? Vai acontecer de um aluno falar, não, eu acho melhor tu ficar no ataque, eu vim para a defesa, não sei o quê, aí outro já não concorda. Então, socialmente, eles vão precisar entrar em um acordo para conseguir resolucionar o problema. Tá? Então, assim, a questão do esporte coletivo é importante a gente entender o esporte como um estudo mesmo de estratégia, de discussão, de social, porque aí acontece aqui, ó, vê, aprender a respeitar o adversário como companheiro e não como um inimigo, pois sem ele não há competição esportiva. Aí isso aqui, eu queria até que vocês me ajudassem aí, a gente fazer essa dinâmica melhor. A gente tem uma cultura geral, eu acredito que é brasileira, né? Que o adversário, ele é o seu principal inimigo. E eu vou entrar para machucar, eu vou entrar forte. Não quero saber, não. Eu vou querer ganhar, eu vou querer ganhar de todo jeito. Então, a gente precisa entender, pessoal, que assim, o esporte, o jogo, a dinâmica em si, não tem necessidade de a gente tratar o adversário como inimigo, não. A gente tem que mudar essa forma de pensar. A gente tem que tratar o adversário como parte do espetáculo. Porque se não tivesse o adversário lá, a gente não ia conseguir desenvolver nada, não. Então, é importante trabalhar isso também. Precisa compreender as regras como um elemento que torna o jogo possível. Portanto, é preciso também interpretar e aplicar as regras por si só. Então, dentro do esporte, a gente tem regras. Dentro da nossa vida, do nosso cotidiano também, a gente tem leis, tem regras, que é preciso fazer essa comparação e estar mostrando para eles. A gente percebe que em determinados jogos os alunos querem ganhar vantagem. No Barra Bandeira fulaninho tocou em mim. Tocou não, professor. É importante estimular isso no nosso aluno, na nossa abordagem, para que ele fale a verdade, para que ele respeite as regras. E a educação física, ela é uma disciplina. Que eu digo, viu? Não é porque eu sou professor da educação física, que eu sou apaixonado por ela. Não, mas ela é uma ferramenta que eu digo, até peço desculpa aí as coordenadoras aí, tá? Se eu estiver aumentando, mas se eu aumentar, eu vou aumentar para o lado da educação física, que a educação física, eu digo que ela é a salvação, né, da escola. Porque os alunos, eles gostam da educação física, eles amam a educação física. Eu lembro quando eu trabalhava numa escola particular que eu ficava com vergonha, porque uma vez na semana era aula de educação física. Aí tinha dia assim que eu ficava preocupado como é que a escola era bem pequenininha, tinha 4 salinhas só. Eu ficava preocupado como é que eu ia chegar na escola para não atrapalhar as aulas dos outros professores, porque quando eu botava a cabeça assim na escola, era um levante. Era uma gritaria que eu ficava com vergonha, juro a vocês. E aí, até hoje eu lembro dessas ações e de outras também, que fazem com que a gente pare, faça essa reflexão e veja que a educação física, ela é uma ferramenta que a educação hoje, a educação física, a educação escolar, né, em si, todas as disciplinas, a educação, a escola em si, ela está precisando muito da gente, pessoal, está precisando muito da educação física. Está difícil a situação da escola. A gente vê a vulnerabilidade social aí dos nossos alunos. Está aumentando. A gente está perdendo alunos para droga, para a vida do crime. E a educação física desperta essa vontade do aluno, pelo menos, estar dentro da escola, né, de ir para a escola.
tá? E aí, a educação física deve levar o aluno a descobrir motivos e sentido nas práticas corporais, favorecer o desenvolvimento de atitudes positivas para com eles, levar à aprendizagem de comportamentos adequados à sua prática, levar ao conhecimento, compreensão e análise de seu intelecto e dos dados científicos e filosóficos relacionados com a cultura corporal do movimento. Então, pessoal, a gente eu acredito aqui que esse último espaçozinho aqui que eu trouxe para vocês, essa última fala, quando ele fala que a gente precisa levar para a escola dados científicos, com certeza, tudo é científico, né, pessoal? Então, assim, tem vários artigos aí de fácil compreensão que a gente pode pegar e trabalhar dentro da sala de aula com esses alunos, vamos trabalhar a leitura, eu sempre falo, em algumas formações que eu participei aqui, nesse período pandêmico, eu sempre digo, olha, se a educação física ela não evoluir de vez agora, depois dessa pandemia, eu desmotivei para a educação física, porque a quantidade de teoria que a gente está levando para a sala de aula hoje, meu Deus, é um absurdo, é muita teoria, e a gente precisa dessa teoria. Os alunos, tudo bem que eu sou daquele tipo de professor que a maioria das minhas aulas, elas são práticas, porque a sala de aula do profissional da educação física é a quadra ou qualquer espaço que dê para fazer a cultura corporal do movimento. É a nossa sala de aula, tá? Porém, isso não quer dizer que a gente vai levar uns conteúdos teóricos, não. Porque a teoria tem que estar alinhada com a prática, a gente precisa passar regras, a gente precisa passar tipos de esporte, a gente precisa passar os conteúdos teóricos, porque não tem como a gente estar fazendo a prática por prática só, não. Tá? Então, é importante fazer essa reflexão aí relacionada à nossa prática. Tá? E aí, o professor de educação física deve auxiliar o aluno em quê? O que é que o aluno vai refletir, tá? Relacionado à educação física? Primeiro, a compreensão do sentir e do relacionar, que eu coloquei aí no meio aí para vocês, sendo o centro de tudo, tá? Na esfera da cultura corporal do movimento. Então, através da compreensão do sentir e do relacionar, pessoal, eles precisam sentir o que é que a educação física vai trazer para eles, né, de benefício. Então, a gente fez uma aula, um exemplo, a gente está numa aula de ginástica. A gente fez uma aula onde a gente trabalhou, por um exemplo. Vamos supor que a gente esteja trabalhando dentro da ginástica, né? A gente sabe que a ginástica é dividida em áreas, mas vamos supor que a gente está trabalhando a ginástica de condicionamento físico. Então, a gente vai fazer com que o aluno ele faça essas perguntas para ele mesmo, então a gente mesmo pode perguntar essas questões para o aluno. Esta intensidade e modalidade de prática corporal foram adequadas para mim? Ou seja, ele vai refletir. Será que foi adequada para mim? Foram prazerosas? Fadiguei, cheguei à minha fadiga? Quais são, para mim, os sinais de fadiga? O que é fadiga? O que é que acontece quando eu estou entrando em um processo de fadiga? Quais práticas posso relacionar ao meu bem-estar? Que condições a sociedade em que vivo oferece para se praticar atividade física? Ou seja, não adianta, um exemplo, a gente vai falar aqui, né, sobre práticas corporais de aventura. Então, quais são as práticas corporais de aventura que eu tenho condições de trabalhar em Araçoiaba? Quais são as práticas corporais de aventura que eu estou vendo que está crescendo em Araçoiaba e que a gente pode trazer aqui? Mas só que ele vai fazer essa reflexão e fazer o quê? Peraí, eu vou lá, vou falar de surf, vou falar sobre o surf. Mas peraí, tem como a gente praticar o surf em Araçoiaba? Não, mas o aluno ele tem a obrigação de conhecer a história, de conhecer as regras, de conhecer o esporte, tá? E ele vai fazer a reflexão de que se tem condições de praticar determinado tipo de modalidade dentro
da sociedade dele. Essas práticas foram significativas para mim, me fizeram me sentir bem. E aí, pessoal, isso daí eu sempre faço essas perguntas, tá, para o meu aluno. É importante que ele conheça o corpo dele, que ele conheça o que a cultura corporal do movimento tem de benefício para ele. Tá? E aí, a gente entra mais basicamente na educação física, tá? No ensino fundamental 1. Então, nessa parte aqui de ensino fundamental 1, eu vou fazer até o seguinte, eu vou voltar, tá? Cadê? Vamos lá. Vou voltar aqui para vocês. Parar de compartilhar. Olhar para vocês aqui direitinho. Por quê? Vê só. A gente sabe que a educação física no ensino fundamental hoje, dentro da grande maioria das escolas, ela passa por um processo muito difícil e conturbado. Eu acho que Diogo, Abner, eu não sei, Abner também vai poder me ajudar, Betânia, Vanessa vai poder me ajudar. Se eu não me engano, Vanessa trabalhava com esse público, tem um trabalho muito bonito na área de ginástica. Então, vê só, pessoal, tem alguns municípios, tá? Eu tenho uma crítica a fazer com a forma de oferecer essa educação física para esse público. Tem alguns municípios, se eu não me engano, Carpina, Olinda, a educação física no ensino fundamental 1, ela é obrigatória que seja ministrada por professores de educação física. Em Araçoiaba, na época que eu trabalhei, tem muito tempo que eu trabalhei no ensino fundamental 1, ou seja, do 1º ao 5º ano, a educação física quem dava a educação física era o professor de educação física. Daí eu fui para a Inter, tudinho, e eu não sei como é que ficou esse processo. Eu fiquei mais afastado da escola. Aí eu não sei como é que ficou. Alguém poderia me dizer aí como é que é esse processo aí de educação física no ensino fundamental 1? Eu nunca trabalhei aqui no município, mas eu trabalhei lá em Garaçu. Lá, quem dava aula era o pessoal quem era estagiário. Não era professor formado, mas era estagiário. A gente dava aula como se fosse a professora dando aula. Realmente era para ser professora, só que o município contratou estagiários para poder dar aula a esse público. Sim, sim. Aqui eu não sei como é a realidade, não. Então, Abner, aí assim, eu fico feliz, assim, feliz entre aspas, né? Porque pelo menos é o estagiário, é o profissional da área, né? Lucinha falou aí que... Foi o que, Abner? Abre aí o chat, vê aí o que Lucinha falou, que desapareceu aqui para mim. Já tinha na educação infantil. Pronto, então já existia, né? Era na educação física infantil a presença do professor, Lucinha, é isso? Mas eu acho que aqui também era estagiário, que era Diogo mesmo. Tu era do infantil, né? Sim, Marcelo. Já existia já profissional na área, na educação infantil. Já. Sendo estagiário, não. O importante é que já existia professor de educação física. Isso, né? Sendo estagiário ou não, já é profissional da área, né? Maravilhoso. Sendo da área, meu filho. Isso, aí eu sou crítico com relação a isso, tá? Eu acho que tem que ser. Aí tem uma missão aí para a Érica aí correr atrás disso aí, tentar manter isso, porque eu acho que já era assim, tá? Marcelo, Oi. Eu acho que a luta daqui em Araçoiaba é para colocar a educação física na grade. Então, até onde eu sei, esse ano agora, eu conversava muito anteriormente, tu estás falando da educação física do ensino fundamental 1, né? Essa que a gente está falando agora, né? Porque o ensino fundamental 2 já entrou, né, na grade, né? Eu falo na 1. A 1, então.
E aí, eu também não sei se está na grade ou não aí, essa questão do primeiro ao quinto ano, mas é importante. É importante. Na grade, Abner, eu acredito que esteja, tá? Eu acredito que esteja. Eu me lembro que o Mas... menino dava aula no contraturno. então não está na grade, não. Então, assim, isso daí eu lembro eu lembro o ensino fundamental 2, que era contraturno. Eu não sei o 1. Eu acho que era o 2, viciado, que era contraturno. Eu acho. Não sei. Acho que o pessoal que tá aí. Marcelo, os dois era na contraturno até o grade. ano Era? passado. Sim. Primeiro ao quinto, Contraturno. sexto ao nono. Contraturno. Só se mudou agora, viu? Pronto, perfeito. Tá. Então, realmente, a educação física ela não estava na grade, como a Abner falou aí perfeitamente, nem Então, assim, se a gente pega um exemplo, o motivo da educação física ela tá sendo ministrada por profissionais da área, mas não sendo na grade, tem umas grandes desvantagens que faz com que a educação física ela caia, desça lá para o fundo do poço, tá? Porque a partir do momento a gente sabe, tá? A gente sabe que a partir do momento que a educação física ela não é na grade, que ela é contraturno, a gente tem estudo que comprova que a gente perde mais de 70% dos alunos. Eu não sei se a realidade de Araçoiaba é a mesma desse estudo, ou Araçoiaba ela segue uma linha diferente que ela conseguiria atingir pelo menos mais do que 50% dos alunos presentes nas aulas de educação física. Então, se a gente não tem a presença dos alunos da educação física, então, para ser sincero, pessoal, a gente não estava fazendo muita coisa. Não estava fazendo. Porque pois é, Eric, assim, tem que resolver isso. Eu acho que, mas definiu, vai entrar na grade, está decidido, bateu o martelo, entrou na grade já. Conclusão, entendeu? Porque por conta desse período aí de pandemia aí deixaram de resolver várias coisas, entendeu? As coisas tudo online. Aí Certo. não sei se deu finalidade aí nesse processo. Vou até procurar saber. Mas eu sempre falo, Eric, que eu acho que a tua missão aí, eu digo assim, você tá com essa missão de assumir aí a educação física, né, de Araçoiaba. Acredito que você vai conseguir fazer um excelente trabalho. E se você conseguir ser um defensor da educação física e principalmente colocar essa educação física aí na grade, você vai deixar um legado muito positivo para a nossa disciplina, tá? Eu falo porque é muito diferente quando a educação física entra na grade e quando a educação física ela não está na grade. Tente fazer isso aí agora. Veja só, está na pandemia, né? Não está na pandemia, tudo bem. Mas da última vez que a gente tinha conversado, eu sempre falei isso, eu conversava com o Pedro, a educação física ela tem que estar na grade, Pedro, vamos dar um jeito de colocar, mas só que tem um grande problema nisso. Eu acho que Eva também pode me ajudar com relação a isso aí, por quê? Vê só, quando a gente coloca a educação física na grade, a gente vai precisar... A cobrança é melhor, né, Marcelo? Né? O aluno participa mais, viu? É isso que eu vejo, né? Isso, uma com certeza. Né, assim, mais com certeza. Agora, o grande problema é o quê? É que, para a gente colocar a educação física na grade, a gente vai precisar tirar. Vai ter que tirar a disciplina, não é isso? Vai precisar tirar uma disciplina. Tem a arte, a cidadania. Mais outras disciplinas, algumas disciplinas, né? Isso, E aí a gente precisaria tirar. Lá em Vicência a gente tirou uma parte de história e uma parte de geografia. E aí a professora, quando a gente tira a carga horária da professora, do professor de história e geografia, a gente está mexendo no salário deles. Isso. Aí, o que foi que aconteceu lá? Aí, assim,
Por isso que Pedro não conseguia. Pedro também queria colocar na grade tudinho, mas tem essa complicação aí. Lá em Vicência, o que foi que o coordenador de Educação Física fez? Ele colocou na grade desde 2018. A Educação Física lá já entrou na grade. E aí, é outra coisa, pessoal. É outra coisa. A gente tem o horário da gente com os alunos, com tudinho. Infelizmente, hoje, quando a gente faz uma educação física contraturno, a gente não sabe nem quem é o aluno que a gente está avaliando, colocando a nota do aluno lá na caderneta. Então, assim, é uma briga, Eric, que vale a pena, viu? Vale a pena para a educação física, tá? E, se possível, aí tentar manter essa educação física do ensino fundamental 1 com professores de educação física, porque a gente sabe, a gente estuda periodização, a gente estuda pedagogia, a gente estuda o corpo humano, a gente estuda a fisiologia, a gente estuda a filosofia, sociologia, a gente estuda as disciplinas específicas que é trabalhada dentro do nosso componente curricular. Então, assim, a gente sabe o que pode acontecer com o aluno se o aluno fizer uma atividade, por um exemplo, que não esteja bem alimentado. A gente sabe os primeiros socorros que a gente vai precisar fazer com o aluno que, porventura, tem algum problema dentro da nossa aula. Tá? Então, eu acho válido essa briga, acho que vale a pena brigar, tá? E, se eu não me engano, Érico, tu tinha me falado que tinha conseguido esse feito aí para a educação física, mas vamos embora, depois a gente volta sobre isso. Muito. E aí, na educação física, deixa eu voltar só aqui rapidinho, cadê? Aqui. Então, na educação física, pessoal, do ensino fundamental 1, tá? É uma fase que os alunos é um grupo muito bom de trabalhar. Eu, particularmente, eu amava trabalhar com esse grupo. Hoje em dia eu não trabalho mais com esse grupo. Sinto saudade, né? Mas acredito que a gente também não tem como abraçar o mundo com dois bracinhos só. Então eu tive que escolher, aí eu saí da educação física, do ensino fundamental 1 e fiquei só com a educação física do ensino fundamental 2. Tá? E aí, dentro dessa educação física, o que é que a gente vai abordar? O que é que a gente vai trabalhar? A atividade corporal, é importante entender que a atividade corporal é um elemento fundamental da vida infantil. Então, essa fase, quanto mais acervo motor, quanto mais os alunos eles se movimentar, quanto mais o aluno ele correr, ele ter experiência motora, é importante para esse processo de construção, tá? E aí, desde que seja uma atividade relacionada com a idade do nosso aluno, né? A gente não pode elaborar uma atividade que tenha um nível de complexidade que o nosso aluno não vai conseguir resolver. Porque se acontecer isso, a gente vai estar praticamente frustrando, né, os nossos alunos, porque desenvolver atividades que o aluno não consiga resolver, então, com certeza, o aluno ele vai estar toda hora desmotivado, porque não consegue resolver, tá? E que seja uma adequada e diversificada estimulação psicomotora, guarda estreita relação com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança. Então, é sempre nessa linha, pessoal. A educação física é isso, é o desenvolvimento cognitivo, é o desenvolvimento afetivo, trabalhar com a emoção, tá? Trabalhar com a questão psicológica, social, e é isso, né? Dentro deve-se privilegiar nessa fase, né, ensino fundamental 1, deve-se privilegiar nessa fase, como eu falei, habilidades motoras básicas, jogos e brincadeiras, de variados tipos de atividade e de autotestagem. E aí, mais especificamente, o 4º e o 5º ano do ensino fundamental
Claro que a gente tem uns documentos que servem para nos dar esse suporte aí para guiar, mas o quê? Nessa fase, a iniciação nas formas culturais de esporte, das atividades rítmicas, dança, a gente percebe aí, Vanessa vai me ajudar também. Araçoiaba tinha também um festival de dança, que é uma mobilização que eu achava muito, muito, muito boa essa ideia, que eu acho que deve continuar, tá? Pegar temas e marcar aí uma data, Eric, de preferência quando tiver no bimestre do conteúdo dança, e toda a escola desenvolver um festival, tá? Fazer um festival de dança e levava para a escola, porque a dança é muito importante e, na maioria das vezes, conseguimos perceber que ela não é trabalhada dentro da escola e ela é um conteúdo obrigatório da educação física ser trabalhado, tá? Então, não tem como. Dança e ginástica, assim como as outras, ela deve ser trabalhada. Não tem como a gente estar negando esse direito. É direito do aluno de vivenciar. Oi? É verdade, Marcelo. Bem colocado a sua fala. Além do festival de dança, a gente também teve o festival de ginástica, que também foi maravilhoso. E se tiver oportunidade, Eric, vamos dar continuidade desses festivais que é essencial para a vida do aluno, né? A gente viu um festival de dança que foi maravilhoso. E em questão de observação mesmo, que a gente fez uma reunião depois para falar dos pós e dos contras desses festivais, a gente observou o trabalho em equipe que foi feito em relação a esses festivais. E a gente observou também que não teve aquela competição, aquela competitividade que existe, por exemplo, nos jogos escolares. Entendeu? Foram apresentações maravilhosas. Cada escola fez a sua apresentação e participou e vibrou em relação às outras escolas. Foi lindo, foi maravilhoso. Se a gente tiver oportunidade esse ano, se tudo voltar ao normal, né? Em relação a esse novo normal que a gente vive hoje, Eric, dê continuidade, porque é extremamente importante para a vida do aluno. Boa, Vanessa, é isso aí. Isso, Eric, é importante tu pegar o caderninho aí, a canetinha velha, e coloca essa observação aí. É importante, por isso que eu disse, quanto mais vocês pegar professores, como eu disse Betânia, falei de Betânia, falei de Pedro, então pesquisa os eventos culturais que a Araçoiaba já existe, né? Para a gente não encerrar com essa atividade, para a gente dar continuidade, porque já é cultural, já faz parte. Então os alunos eles vão questionar, vão perguntar, e aí vai ter aquele. Então, assim, voltando. Boa, é isso aí. E aí é importante, a gente precisa fazer essa reflexão mesmo. Vanessa aí colocou muito bem, porque esse direito ele é negado do aluno. Ele precisa, porque hoje a gente está vivendo aí, eu estou trabalhando, vocês vão ver quando eu chegar no ensino fundamental 2, eu estou trabalhando dança no primeiro e no segundo bimestre no oitavo ano. E aí, eu sempre levo, a dança não quer dizer, gente, assim, por que os professores de educação física, eles negam a dança? Por que eles não trabalham a dança? Porque eu acho que eles pensam que, já que eu não sei dançar, já que eu não tenho muita prática, eu não vou querer. Pessoal, peraí, calma. Não é por aí, não. A dança é muito rica para a gente ser trabalhado. Os alunos mesmo criam. Até a internet hoje vai te ajudar a dar um suporte, mas temas importantíssimos que hoje a gente vive. Ó, o passinho aí, a gente vê no começo tinha briga, teve até deputado aqui, eu esqueci até o nome dos deputados, que entraram querendo criar lei para proibir passinho, para proibir não sei o que lá, não sei o que e tal. Pessoal, vamos ter um mínimozinho de coerência, fazer assim, o que a gente deve proibir não é o passinho em si, não, tá? O que a gente deve proibir são as apologias à ostentação, apologia ao sexo, apologia às drogas. Isso é que a gente tem que proibir. Agora, a gente proibir o gênero musical, que, por sinal,
virou cultural de Pernambuco e que estourou, bem dizer, no mundo todo, no mundo não é demais já, né? Mas no Brasil todo, aí é complicado. Complicado. A gente precisa trabalhar quais são o que é que essas letras, o que é que essas letras estão mandando, essa música aqui que eu estou dançando, ela está mandando eu fazer. Será que é adequado? Em que lugar tu vai fazer essa dança aqui? Então, é importante trabalhar isso, tá? E aí, levar em conta o potencial psicomotor dos alunos nessa fase, né, quarto e quinto anos. É importante ver como é que eles estão desenvolvendo e principalmente, voltando, essa questão de psicomotor, se tem um componente da educação física que trabalha muito, é a dança, essa questão de sistema nervoso central manda informação, o cérebro manda informação e os vasos periféricos, né, a periferia responde. Então a gente precisa observar como é que está essa questão de coordenação motora, essas questões relacionadas às atividades psicomotoras, tá? A aprendizagem de uma habilidade técnica deve ser secundária, tá? Então, sim, peraí. As aprendizagens de habilidade técnica, eu vou repetir, viu, devem ser secundárias em relação à concentração de um ambiente e um estudo de espírito lúdico e prazer. Então, assim, independente de a gente pegar por que sempre aquele aluno que é o melhor jogador de futsal, que se dá melhor no queimado, se dá melhor... Será que, pronto, ele está bem nas habilidades, mas aqui eu trago para vocês que essas habilidades, elas têm que ser secundárias, tá? Elas têm que ser secundárias. Primeiro a gente tem que tentar desenvolver o estado lúdico, o prazer de estar ali, né? A vontade daquele aluno entender que é importante para ele utilizar daquelas habilidades para resolver determinados problemas. E aí a gente chega no ensino fundamental, tá? Ensino fundamental 2, que é anos finais, do 6º ao 9º ano, que eu acredito que é a área de atuação de todos nós, né, aqui. Então, é uma fase também que é boa de se trabalhar, é uma fase que os alunos, eles precisam, mais do que nunca, da gente, que é aquela fase onde eles estão saindo da fase de criança, né, e entrando para a adolescência. E a adolescência é uma fase tão complicada para esses meninos, que a gente consegue perceber que a gente consegue perder grande parte dos alunos na adolescência. Então, por isso que é importante a gente fazer uma educação física alinhada a essas questões relacionadas a esse público da adolescência. Eri, como é que está a questão do tempo aí? Me diz aí, para eu basear aqui. Deu uma saidinha. Beleza, então vamos lá, depois eu pergunto de novo. Então, vê só, nessa fase, né, do ensino fundamental 2, ali por volta dos 11, 12, 13 anos, por aí, até 14, 15, tem alguns que chegam a 16, né, mas vamos embora. O aperfeiçoamento em habilidades específicas e a aprendizagem de habilidades mais complexas deve ser buscado. Então, nessa fase, a gente já vai começar a trazer mais habilidades específicas, umas habilidades mais complexas. Pode iniciar-se um trabalho voltado para a aptidão física, entendida como o desenvolvimento global e equilibrado das capacidades físicas. Então, gente, capacidade física é o nosso carro-chefe. A capacidade física a gente consegue trabalhar em jogo, consegue trabalhar em esporte, consegue trabalhar em ginástica, dança, luta, práticas corporais de aventura, pode trabalhar na capoeira, pode trabalhar em diversos lugares, tá? Buscando uma associação entre a vivência e o conhecimento, ou seja, fazer aquele resgate, pegar o que eles conhecem já do ensino fundamental 1 e jogar nessa fase para eles. Prevenção de problemas posturais, é importante também a gente falar sobre problemas posturais. Conceitos teóricos sobre a cultura corporal de movimento, formação crítica do aluno, foi o que eu trouxe para vocês. A gente tem que buscar formar cidadão crítico relacionado
Se ele não for crítico, pessoal, ele não vai conseguir suportar essa carga pesada que é essa vida, esse mundão, né? Que a gente tem. É difícil, precisa ser crítico, é preciso formar opiniões, para depois não tá. A gente hoje sofre um grande problema relacionado à personalidade, à formação de opiniões pessoais críticas. Sempre a gente busca algumas opiniões de algumas pessoas e tenta se amarrar nelas, mas a gente não consegue fazer a nossa própria reflexão. Então a gente precisa fazer com que os nossos alunos eles façam essa reflexão aí, tá? Com relação à formação crítica. Inter-relação com outras matérias, em especial ciência, história, estudos sociais. Isso aqui também é uma questão de concurso, tá? Relacionada à interdisciplinaridade. A educação física, ela trabalha geografia, educação física e geopolítica. Educação física e história. A gente acabou de falar de história aqui. Às vezes eu pego o assunto da história, da história da humanidade mesmo, e trago para dentro da história da educação física. A gente pega aqui português, 9º ano, eu pego com as professoras de português e faço o seguinte, professora, manda para mim os descritores que a senhora está trabalhando aí em português e me dê aí para trabalhar em educação física. Não tem como a gente trabalhar de uma forma isolada, não. O professor de educação física ele tem que estar dentro da sala dos professores, tá? Ele precisa estar dentro de reunião, ele precisa estar dentro dos eventos que vêm da comunidade escolar de uma forma geral, porque a opinião da gente é importante, tá? E aí a gente chega aqui nesse feedback. Agora é a vez de vocês, tá, pessoal? Nessa parte aqui do feedback, falou alguma coisa aí, Eric? Abner falou que tu perguntou sobre o tempo, eu tenho ido pegar um copo de água ali. Daí eu ia propor que tu desse uma adiantada aí. Não adiantada, entendeu? Ia propor tipo assim, se desse aí pra continuar outro dia, entendeu? Tu poderia dar uma finalizada aí no assunto quando tu visse aí que tava proveniente e continuar outro dia, a gente marcava pra continuar outro dia. Porque eu acho que tá faltando vários slides ainda, né? E já tá. Isso, a gente tá. Já tá 1h20 já de informação. Pronto. Então 1h30, eu vou. Mais uns 10 minutos, tá bom? Pronto, aí eu faço assim, eu me planejo aqui pra gente concluir em 10, 15 minutinhos. A gente continua em outro momento. Pronto, beleza? Pronto, beleza. Vamos lá? Então, pessoal, vê só. Um feedback. Essa questão aí que eu tô colocando aí pra vocês. Faz aí pra mim, por favor. Vamos lá. Não precisa responder, não. Mas eu vou dar 2 minutinhos só, já que a gente não tem tempo. E aí vocês respondem aí essa questão aí pra mim. Pode ser? Quem quiser falar, ligar o microfone aí, pode falar e responde também, que aí a gente já adianta. Tá? Vamos lá, rapidinho, para a gente não perder tempo. Qual das alternativas abaixo apresenta todos os conteúdos práticos corporais que constituem a cultura corporal do movimento? E aí? Letra A, jogos, capoeira, ginástica, futebol, lutas, esportes. Oi? D. Letra D, né? D de dado, Marcelo. Boa, perfeitamente. Todo mundo concorda, né? É que agora implementaram práticas corporais. Perfeito, Abner. Então, gente, essa questão aí, se vocês tivessem que aplicar essa questão aí, vocês aplicariam para que turma? Qual turma vocês aplicariam essa questão aí? Rapaz, eu creio que 8º, 9º ano, 7º, dá para aplicar essa questão. Porque o esporte de aventuras.
Oitavo e nono, né?